vamos dar continuidade aqui ao estudo do Evangelho e nós vamos continuar nesse mesmo capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos ver os laços de famílias baseado na reencarnação, ou seja, a reencarnação amplifica, amplia, diminui os laços de família, a unicidade, uma única vida diminui, aumenta. Então, na verdade, o que nós vamos ver aqui é que nós temos uma família espiritual a que estamos vinculados. Todos nós estamos inseridos em uma família espiritual. Nos fala Emmanuel aqui. Todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares pelas afinidades. Então entendamos, baseado inclusive no que o Carlão nos disse. Existem seres que se arvoram a fazer o mal. Eles se afinizam com o mal, eles buscam o mal e, consequentemente, eles estão se atrelando pelos laços da afinidade, da sintonia. Eles estão se vinculando uns aos outros de forma familiar, de forma a viver numa comunidade, numa coletividade. Então vejamos, esta família vai evoluir, vai crescer, vai se harmonizar, vai buscar os preceitos evangélicos, morais e crísticos, e para isso só o tempo. Então todos nós pertencemos a uma família. Todos nós estamos inseridos em um grupo familiar. Mas continuemos aqui. Existe uma liderança neste grupo familiar. A liderança é, cada família possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde vêm as substâncias do amor e da sabedoria. Então provém do mais alto esta sabedoria, este conhecimento, este amor. Um grande mentor de um plano mais elevado. Então entendamos aqui, entendamos que aqui nesse livro Renúncia, ou melhor, 50 anos depois, existe um espírito de uma grande situação espiritual. Ele é ali o líder de um grupo espiritual. Ele é da constelação de Sírios. Então entendamos como é o progresso. Aqueles que eram da constelação de Sírios foram exilados muitos para a Capela. Muitos de Capelas vieram para a Terra. Então, que nos remonta a seguinte ideia. Esse espírito se vincula a esses outros desde Sírios. Esses já foram exilados de 2 outros planetas. Num planeta de Sírios e um planeta de Capela. E agora estamos nos estertores, nos últimos instantes do planeta Terra. Então, o que eu estou colocando? Que existe essa liderança que está no plano maior. Ela é a líder que vai fazer com que ela possa dirigir, possa direcionar, possa pedir, inclusive, reencarnações compulsórias. Ou seja, existem espíritos aqui que não têm capacidade de deliberar, não sabem o que é melhor para eles. E ela, no caso aqui, Alcione, no caso aqui é o mesmo espírito de Célia, delibera por eles. Ela planifica a reencarnação pessoal de muitos deles e do grupo, para que ela possa assessorá-los, para que ela possa ajudá-los. Então é importante que a gente entenda, ninguém está sozinho. Então, além do que o Carlão nos disse de anjos, de mensageiros que nos amparam, existe uma liderança fazendo com que um grupo possa se ordenar, possa progredir. Continuemos aqui. Olha como é construída, então, uma família espiritual. A família espiritual é construída assim. Esses 2 patrícios romanos se encontram próximo ao ano 69 da era cristã, depois de Cristo, e eles estão sendo aqui, um está sendo morto e outro vai ser cegado, vai ficar cego e vai voltar a Roma. Esses 2 estavam em tarefas, estavam em missões para Roma, na Palestina, na Judéia. Mas olha que interessante, eles se conheciam. As famílias se conheciam, sim, mas não tinham aparentemente uma visitação, uma intimidade, não tinha. Mas existia o vínculo entre eles. 50 anos depois,
todo esse grupo está junto. 50 anos depois, todo o grupo está junto. Aquele que era o patrício que foi morto, continuava patrício numa outra existência, agora também na Palestina. E esse outro que era aquele patrício que ficou cego, era um escravo agora. Era um escravo que veio prestar auxílio a esta família. Porque os escravos gregos agora instruíam aos familiares romanos. Todo escravo, toda a família patrícia romana tinha um escravo grego para dar aos filhos uma orientação, uma normativa, um direcionamento e uma cultura. E ele veio fazer isso nesta família. E logo recebeu a alforria, porque eles se sentiram envolvidos por aquela pessoa, como se ele conhecesse, como se conhecessem a ele, logo simpatizaram com ele. Vai ocorrer uma série de coisas no livro, mas o que eu estou querendo mostrar é que esta família estava junto agora, e era uma família grande, uma família de mais ou menos 50 integrantes, no plano físico. Muito bem. E aí o que vai acontecer? Tinham dificuldades nas relações entre aquelas pessoas, existem grupos afins numa mesma família e existem pessoas que estão interessadas em criar dissabores, mas pertencem à família, pertencem ao grupo, precisam se reacertar uma com a outra. Olha, esse grupo reencarnou uma vez posterior a esta, antes do ano 1600, reencarnaram todos juntos novamente, só que vieram sem aquele espírito protetor na Terra, Célia ou Alcione, é o mesmo espírito. Aqui nos anos 1630 adiante, novamente estão atrelados e reunidos aquele grupo familiar. Para vencer o quê? Vencer os dissabores, vencer as dificuldades, melhorar a relação. Porque qual é a relação que precisa existir entre os integrantes da família? Relação pura, de amizade sincera, de amor verdadeiro. Enquanto o núcleo familiar não se tornar sólido nesse ponto, todos serem amigos uns dos outros, nós não solucionamos o nosso problema e o problema do nosso grupo. Então o grupo precisa se reencontrar. Então eles se reencontraram e quase que nas mesmas condições. Ou seja, aquele que era escravo agora era padre. Os outros ainda eram patrícios, mas patrícios numa situação difícil. E marido e mulher eram os mesmos. Então nós reencarnamos em grupo. Nós voltamos em grupo. Todas as vezes é assim? Não. Não, nem todas as vezes, mas nós estamos atrelados a um grupo, para que nós entendamos melhor. Nós vou dizer aqui, mas antecipando. Existe um grupo maior, que nós estamos ligados, e grupos menores afins, dentro desse grupo maior. O grupo maior de uma família espiritual tem ao redor de 5.000 integrantes. Famílias espirituais são assim. Elas são grandes, e aí tem pequenos núcleos menores, mas nós nos atrelamos e voltamos e nos vinculamos uns aos outros. Mas nós vamos ver aqui, então aqui, núcleo maior e núcleos menores. E esta família vai aumentando ao longo do tempo. Então, toda a família espiritual tem um núcleo maior. Ah, mas nós conseguimos estar todos reencarnados juntos? Às vezes não. Ah, mas às vezes eu consigo desses 5.000, 500 estarem juntos. Mas não fazem parte da família, são amigos, são vizinhos, são pessoas que nos visitam e nós sentimos-nos bem, são pessoas que batem a nossa porta, a gente acha que é por acaso, vêm nos pedir um socorro, um amparo, uma proteção. E a gente faz ouvidos moucos, e a gente faz de conta que não é conosco. Então, a gente tem familiares nas mais diversas condições, um núcleo maior e núcleos menores. Mas vamos ver alguns casos aqui. Por exemplo, o caso Tobias. Tobias foi casado no mundo material com essa senhora. Ele ficou viúvo, ela desencarnou, e na sequência, alguns anos depois, ele não conseguiu manter-se sem se casar, ele se casa pela segunda vez. A mulher diz que ela sofreu muito. Ela ficou agora de forma ciumenta, próxima, querendo interferir, querendo prejudicar, que aquilo não acontecesse, até que ela caiu em si. Uma avó veio ajudá-la, dizendo: minha filha,
Essa moça que está com seu marido, ela está dando um norteamento para a sua família, para os seus filhos. Ela está ajudando, ela é um anjo bom na tua casa. Veja com outros olhos, não veja com os olhos materiais possessivos que nós olhamos as coisas com interesses. A partir daí, ela passou a ajudar a esta. Ambas desencarnaram e ambas moram juntas no plano espiritual com Tobias. Elas vão voltar, Tobias vai se casar com a primeira esposa e essa será a filha mais velha. Então vai ocorrendo o quê? A afinização. Todo lugar que existe uma dissensão, todo lugar que existe um dissabor, uma relação difícil, vai um dia se transformar numa relação saudável. E essa pessoa fará parte do nosso grupo familiar e nós do dela. Então nós vamos aumentando a relação. Vamos ver aqui o caso de Lísias e o caso de André Luiz. O caso de Lísias. André Luiz chegou no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, após 9 anos em plano inferior. E logo ele foi amparado por Lísias, com quem ele sentiu muita afinidade. E Lísias levou a ele a casa de Lísias. Veja bem, em Nosso Lar, o que não é normal, moravam na mesma casa Lísias, sua mãe, Dona Laura, as 2 irmãs de Dona Laura, e chegou agora uma neta, a quem ela intercedeu por ela. Veja lá o que eu estou dizendo. Uma família que reside toda em Nosso Lar. Um núcleo menor. Mas não é normal isso ocorrer. Isso não é o habitual. Estarem todos numa mesma sintonia, no mesmo padrão. Família é uma construção do tempo que tem muito desnível. Tem muitos dissabores, muitos problemas a serem superados. O marido de Dona Laura, do seu Ricardo, já era um jovenzinho de 6 anos no plano físico, que foi trazido em desdobramento ao plano espiritual. Foi trazido em desdobramento para quê? Para que ele pudesse saber que era a despedida de Dona Laura do plano espiritual. Ela voltaria e reencarnaria para se casar com ele. E novamente, Lísias voltaria, sua irmã voltaria e também as tias voltariam. Então é dessa forma que é estabelecida uma programação. Então nós vemos que só aumenta o processo de vinculação. No caso de André Luiz, ele tinha sua mãe no primeiro dia que ele começou a trabalhar em Nosso Lar, ele recebeu a visita dela. Ela estava em plano superior. E ele ficou sabendo o quê? Ficou sabendo que seu pai e suas irmãs viviam no baixo umbral. Viviam em situações muito infelizes. O seu pai estava vinculado a 2 mulheres, que ele havia se vinculado no plano físico, e elas eram, nos dizeres, seres diabólicos, seres inferiores, que envolveram a ele. Lógico que ele se deixou envolver, lógico que ele tem afinidade, a responsabilidade é dele. Ele buscou esse caminho. No primeiro momento ele tentou se modificar, mas não conseguiu. E ele estava preso àquela realidade. E as 2 irmãs de André Luiz também em plano inferior. E a mãe dele vai dizer: só a sua irmã, aquela que morreu em tenra idade, me ajuda. Me recebeu quando eu desencarnei e me ajuda, porque eu vou voltar ao plano físico. E voltando ao plano físico, eu terei seu pai como esposo novamente, e essas 2 meninas como minhas filhas. Olha o amor e olha a visão espiritual do processo. O marido errou, se comprometeu, e ela, em vez de legar adiante, ao invés de alijar do convívio, ela trouxe para próximo. Ela se responsabilizou e passou a ajudar aquele núcleo para que ele crescesse. Mas continuemos. Então André Luiz vai visitar a viúva dele, ele tem um extremor. Ele vê que a viúva dele está casada. No primeiro momento foi um choque, mas no segundo momento ele passou a ajudar a ela, ao casal. Passou a beneficiar a eles para que eles pudessem ter um amparo. O marido da agora estava adoentado. Mas o mais significativo, ele vai ver o seu avô. Não foi assim, ele foi ver. Ele foi levado a uma expedição de trabalho. E chegando na expedição, ele ficou na entrada das cavernas. Ele não pôde entrar porque ele não tinha preparo para tal. Quando ele se aproxima e começa a ver
que um senhor lamuriava, falava coisas. E ele se aproximou mais e ele começou a lembrar-se que aquela talvez seria a voz do avô dele. E se aproximando mais, ele começou a entender que o homem se chamava Cláudio, era o mesmo nome do seu avô. E aquilo foi um filme na sua cabeça. Ele começou a lembrar-se que o avô era um homem difícil no convívio com os outros, era um homem frio, mas com ele era um homem terno. Era ele, com a proximidade dele, do neto, que fazia com que o vô saísse de determinadas crises, saísse de determinados problemas. E aquilo o sensibilizou, vendo que era o avô naquelas condições. E o homem, vendo que eles deram um passe, ele começou a tentar fazer, segundo ele, uma confissão. Eu roubei a minha irmã, a uma irmã adotiva. Ele começa a contar. Eu roubei a minha irmã, fiquei com a riqueza, essa riqueza fez com que eu expandisse mais, mas vocês são benfeitores, vocês são padres, vocês são de Deus. E eles ficaram quietos, tentando dizer para que o homem continuasse falando. Se vocês forem de Deus, vocês possam encontrar o meu neto. O meu neto chama-se André Luiz. O meu neto foi a razão da minha vida. Eu doei tudo para André Luiz, para que ele fosse um médico, para que ele fosse um homem probo, para que ele fosse um homem honesto, para que ele agora vingasse o que eu fiz errado. Tudo que eu fiz de errado, o meu neto seria respeitado pela sociedade. O meu neto seria aquele homem de bem que eu não fui. E André Luiz começa a ver que o vô está falando e ele não consegue se segurar. Ele consegue ouvir e ver que o vô está falando para ele. O vô não o reconhece. E ele se aproxima, se debruça sobre o avô e fala: vô, o senhor esqueceu de mim. Eu nunca esqueci do senhor. Eu estou aqui para te ajudar, para te levar para o plano que o senhor necessita. Abraçou e amparou aquele homem, levando ele a planos superiores. Então o que nós vemos? As afeições nunca se perdem. Os espíritos podem estar em situações as mais variadas, eles continuam a se amar, a se respeitar, a se buscar. O amor é a causa maior da nossa vida, é a única verdade permanente na nossa existência. Tudo mais vai passar, tudo mais vai deixar de existir. Paixões, ódios, ressentimentos, isso vai deixar e o amor vai perdurar e permanecer. Que nós entendamos que a família espiritual, ela só se amplifica e só se torna cada vez maior, para que um dia nós sejamos um só rebanho com um só pastor. As famílias vão se amplificando e nós chegaremos a entender que nós pertencemos à família espiritual, no nosso caso de Jesus. Mas chegaremos a entender que todos pertencemos a Deus e que Deus nos ampare.